Quem escreveu? O Antônio Prado. Ele escreveu o livro. Olha aqui ele que escreveu o livro. E hoje ele está aqui comigo. Resumindo o livro, o intuito principal do livro foi contar a história do Luiz Hirata. Para contar a história do Luiz Hirata, para contar um pouco da história da AP, como entramos nessa história, eu achei melhor contar toda a história de como começou. Então foi aí que eu contei a história da minha família, o sofrimento do qual passamos, o sofrimento principalmente da minha mãe, a história do Luiz Hirata, que foi o pivô, ou seja, o que me motivou mais, vendo o exemplo de vida, a dedicação total que dava pela luta e morrer na tortura, isso não podia ser esquecido, isso não pode ser esquecido. Foi sobre o Luiz Hirata também. O Hirata, ele se apresentou assim, era estudante da USP, da agronomia lá, acho que estava naquela escola, na Queiroz, né? E começamos mas a gente tinha muito cuidado porque não se conhecia todos ali. Então não se falava muita coisa, né? Mano, aí o dia que bateram muito nesse rapaz, no jovem esse, né? O Hirata, né? Quando ele voltou, talvez para animá-lo ou para ele dizendo que não tinha falado nada, e estava bastante machucado, tinha sido. E o Hirata até comentou, né? Muito bem, isso aí mesmo, temos que resistir, está 1-0 para nós e coisa e tal, e troço assim. No outro dia, né? Que eles bateram na porta e troço e disseram ali na janelinha da porta do Nobres, assim, né? Nós vamos virar esse jogo agora, vamos ver como é que é esse 1-0, nós vamos virar esse jogo. No meio-dia, ou no início da tarde, levaram o Hirata para um depoimento, para interrogatório, etc. E ele não voltava, né? No final da tarde, ou início quase da noite, quando trouxeram o Hirata, ele já não caminhava. Quando eles soltaram ele não conseguia ficar em pé. Eu sofri muito na época, andava, ia no DOPS, chegava lá, não encontrava os meninos. Acontecia que eles escondiam, eles não falavam. Aí eu ia lá no DOPS e falava, cadê os meninos? Ninguém dá notícia. Passava um sofrimento, que eu chegava lá no DOPS para ver eles, eu não via ninguém, eles não deixavam. Depois, um dia, o Zico mandou um bilhetinho. Aí eu sosseguei mais, aí eu fiquei mais tranquila, que estava vivo. Porque naquela época matava. E eu tinha medo que os meninos também morriam, eles se matavam, os meninos. Olha, eu senti uma grande necessidade de expor isso para a sociedade, porque até então, aquele momento da história, aquilo ficava incubado, aquilo ficava escondido, nada podia ser soltado. Mas passado por todo aquele sofrimento e o que eu vivi com o Hirata, eu pensava comigo, isso não pode passar batido. Com a ajuda de outros companheiros que participavam no mesmo movimento da gente, criava mais entusiasmo a mim. Nós precisamos contar essa história. E eu sabia que essa história não é isolada, não é história sozinha. E que nós também, da família, passamos sofrendo. Quando os meninos foram presos, O que aconteceu? Eu vi a situação dos meus irmãos, tive um relacionamento com um militante e aconteceu que ele também foi preso. Então tudo assustou na minha vida, vendo a situação da minha família, a situação da minha mãe, dos meus irmãos. O Luiz Hirata, eu faço questão de entrar nessa história, porque eu presenciei a humildade, a honestidade, a coragem, a dedicação que ele tinha. E, no entanto,
eu vi o sofrimento dele na cela, eu vi a agonia dele. E essa agonia eu tenho que transmitir para as pessoas. Por que ele passou isso é que também eu conto um pouco no livro. Que história de militantes que sofreu, que morreu, que foi torturado, são várias, mas a do Luiz ficou gravado em mim. A do Luiz eu vi, eu senti a dor que ele estava sentindo, aquilo remoía por dentro. E a gente gritava em favor do Luiz para ver se alguém socorrer. E eles pouco estavam se lixando porque estava acontecendo. Era um terrorista na visão deles. Para mim era um Marte. Era alguém que dedicou sua vida para uma qualidade de vida melhor para o povo. Se temos isso, uma melhora na situação econômica ou de qualquer maneira que temos hoje, devemos a essas pessoas que lutaram. E a história do Luiz, para mim, não poderia, em hipótese alguma, passar escondido, fazer de conta que não houve. Aí é óbvio, contando a história do Luiz, conto a nossa e conto um pouco da história da AP, da qual eu tive contato mais direto. Todos vivemos essa dificuldade, né? Mas o Irata era um companheiro que ele dava toda a estrutura no nosso movimento. Era como se fosse um irmão chegado meu. Não, eu não cheguei bem a conhecer o Luiz Irata. Só que os meninos falavam só da vida dele. Os meninos falavam que ele sofreu muito, que ele foi torturado, que ele foi morto, né? Encala sobre teu corpo. Essa juventude de hoje, esse povo de hoje, que fala um monte de coisas sem conhecimento profundo, eu vou ter que mergulhar nessa história, puxar a verdade e aprofundar para dizer um pouco do que aquilo que aconteceu com a gente e principalmente com o Irata e com a minha família. Ao mesmo tempo que você contava a nossa história, ligava na do Irata, ligava no passado, como nós entramos nisso, de que maneira a gente entrou nesse... Aí me lembrava daquele passado lá de Santa Fé do Sul, eu ainda moleque, vendo os militantes que já engajados na AP, transmitia para nós, eles transmitiam amor, eles transmitiam a igualdade, e eu ainda moleque não sabia, mas aquilo ficava me penetrando por dentro, e vendo e analisando. Tudo isso me deu vontade de pôr no papel, no livro, com calma, pesquisando, até com a minha mãe, com meus irmãos, com pessoas que também estavam com a gente, eu vou anotando, e vou fazendo a ligação com a história e vou tentar fazer esse livro. Demorou, foi difícil, tá aí. Levaram o Tico, né? E levaram o Tico e a Cirlei, e levaram o João para a delegacia de São Mateus, porque o João era pequeno, e o João esperneava e xingava muito, então não queria levar o João para o DOPS. Deixou o João aqui em São Mateus, na delegacia. Detalhes, tudo, não dá para contar tudo, mas essa história do João, da bravura dele, está anotado no livro. Um monte de história igual a nossa, que não vai para o livro, que está por aí também, os revolucionários anônimos, deviam todos, para nunca mais no Brasil ter uma ditadura como teve, para perseguir trabalhador que queria só um pouquinho mais de liberdade, queria um pouquinho mais de justiça. Acho que é isso. Fala dos meninos ser presos, que eu sofri muito, sabe? Só isso e só, né, João? Mãe, é esse livro importante, conta uma parte da história do Brasil. Uma parte da história do Brasil tá aí, ué. Contando nossa vida faz parte da história do Brasil. Eu vejo o metrô lotado, o povo de São Paulo é muito quieto, muito calado. A gente está vivendo uma repressão ainda, diferente daquela. Mas a gente vive uma repressão ainda. Vai encontrar o quê? Vai encontrar uma parte da história recente do Brasil, onde tem uma ditadura, que até hoje temos um monte de coisas acontecendo no Brasil que foi herdado da ditadura. Então é importante todo mundo ler esse livro, porque ele conta a história que nós recentemente
acabamos com a ditadura, ainda tem os resquícios da ditadura, tá a polícia militar aí hoje, que é resquício da ditadura, batendo em jovens da periferia, em negros, em pobre, prendendo à toa, é isso. Tá, espera um minuto aí, falou. Para mim foi importante que o Tico escreveu esse livro, porque foi para nós uma experiência na vida que, se fosse para passar, eu não teria problema nenhum em passar tudo de novo, porque valeu a pena a derrubada da ditadura, valeu a pena a luta que nós fizemos. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, os trabalhadores, o máximo que tinha era uma marmitinha para ir para trabalhar. Hoje a gente já conseguiu, além das férias, o 13º, 40% no salário, no fundo de garantia. Nós conquistamos o passe, o vale transporte, conquistamos muito depois dessa luta toda. Então valeu a pena. Acho que o Tico escreveu um livro que conta boa parte da história, daquilo que a mãe, que cada um de nós sofremos, mas um sofrimento que valeu a pena. Hoje nós estamos com alegria, fundamos o Partido dos Trabalhadores, fundamos o PT. Eu que nunca imaginava, que trabalhei na roça, que fui metalúrgico, sou deputado pelo 6º mandato no Partido dos Trabalhadores, é o partido que eu acredito que nós vamos fazer as transformações que a sociedade precisa. Hoje eu sinto feliz, sabe? Eu sinto feliz que os meus filhos, pelo menos, entendem, sabem o que é a luta do mundo. Tá tudo no livro, não precisa contar mais nada. O que aconteceu é verdade. Vale, que leia o livro. O que eu tinha que falar tá no livro. Comprem o livro, pronto. E a colaboração do livro que o Tico fez para contar a história de companheiros que lutaram junto conosco, que foi morto nosso companheiro Luiz Irata, que morou aqui em São Mateus, que a gente conheceu muito bem. Toda essa luta valeu muito a pena. E eu queria cumprimentar o Tico. O Tico fez o livro, foi muito bom para a nossa família e para contar a história do povo de São Paulo e do povo do Brasil. Não vou dizer que eu repetia tudo outra vez, porque hoje, estudando aquilo que foi feito, houve muitos erros. Houve muito erro. Tanto que eles, no momento, saíram ganhando. É lógico que uma história, uma hora tinha que virar. Mas até então, por conta dos erros que a esquerda, no geral, praticou, eles ganharam. E eu não repetiria aquela forma, conhecendo a história. Faria sim. A história tem que ser... A opressão do povo pobre, do trabalhador, por ela, vou lutar sempre. Agora, a forma, conhecendo os erros que tivemos, é óbvio que você não vai repetir erros. Então, você tem que saber os passos que deve dar a partir da história. Então, eu falo, eu viveria tudo outra vez. Viveria tudo outra vez? Foi válido o que fizemos? Ótimo. Foi válido o que fizemos. Agora, repetir a história, não dá para repetir a história se você hoje reconhece os erros. Eu achava que estava certa a luta que eles faziam. Saiu um papo no dia lá, 1-0 para nós, porque a gente não entregou ninguém. Isso eles ficaram sabendo. Esse 1-0 eles revidaram de 1000-0 em cima do Luiz Irata. Tanto que massacrou ele no pau, e obviamente que uma pessoa quebrada, na condição que ele estava, ele não suportou e morreu. Eu vi isso.